Olá, você que assiste a gente agora no canal CEDEP TV. É um prazer imenso ter você com a gente agora. E detalhe, iremos colocar para você matérias importantes, notícias, e hoje temos a presença marcante, ele que foi presidente de campo, é pastor e hoje é deputado federal, que é o Alex Santana, já conosco aqui. Olá, pastor, tudo bem? Olá, Valmir, tudo bem? Como é que vai você? Bem, graças a Deus. Conta pra gente aí como é que está sendo a trajetória. Bom, primeiro a oportunidade de agradecer a vocês que estão nos assistindo, que estão acompanhando o canal da CEDEP TV e a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você, Valmir. Agradecer a Deus a oportunidade ímpar de estar representando primeiro a Bahia, nosso estado belíssimo, estado produtor, um estado que tem um ecoturismo, uma força turística muito forte, um polo industrial muito forte, uma diversidade por todos os lugares onde você vai, de força na agricultura, pecuária. Então, um estado de pessoas realmente que contribui para o nosso país. E, em especial, estar deputado federal, para mim, é um prazer, porque me sinto uma contribuição da força da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado da Bahia, dando a sua contribuição para o estado e para o país, trazendo a possibilidade da gente estar representando os interesses da Bahia, dos baianos e principalmente os interesses da fé cristã, do nosso Deus, da maneira como cultuamos, da maneira como adoramos a Deus. Então isso para mim é fundamental, porque a Câmara é constituída de representações setoriais da sociedade e nós, mais do que justo, possamos ser essa força de representação, sim, na Câmara dos Deputados, debatendo os assuntos ordinários, extraordinários, aqueles assuntos das pautas econômicas, sociais, mas principalmente também da fé, porque a fé faz parte da vida dos baianos e dos brasileiros. E aproveitando, lembrando que 7 de dezembro houve aí o centenário da Assembleia de Deus aqui na Arena Fonte Nova, um momento maravilhoso e histórico. Conta para nós, pastor e deputado federal, o que foi ser um dos organizadores desse grande evento que foi a comemoração dos 100 anos das Assembleias de Deus aqui na Bahia. Bom, primeiro, a oportunidade ímpar de ser convocado pelo pastor Valdomiro Pereira da Silva, de estar participando da organização, da estruturação dessa festa, que é uma festa muito importante. Eu não vou viver mais 100 anos, e muitos dos que estão nos assistindo também não viverá mais 100 anos para a gente comemorar o bicentenário. Então, tivemos a oportunidade de estar na Arena Fonte Nova com quase 40 mil pessoas, celebrando a Deus pela vida pujante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E diga-se de passagem, Valmir, é uma igreja que está em todos os cantos do Brasil, em especial da Bahia. Imagine você que a Assembleia de Deus, ela é uma igreja não das elites, ainda que nós tenhamos membros que são considerados elites e não desconsiderando quem é da elite. Mas é uma igreja que cresceu na sua humildade, na sua simplicidade, nos lugares mais longínquos, mais distantes, nas zonas rurais, nas vilas, nas agrovilas, nas cidades pequenas, e aí foi para os grandes centros. Então nós somos oriundos de pessoas humildes, simples, mas que marcamos a vida da sociedade com a presença desta igreja e a força que ela tem na sua representação, com seus membros e com o trabalho que ela faz. Primeiro, o trabalho espiritual, o trabalho da pregação da palavra, do evangelho, que transforma, que modifica, que molda a vida do ser humano. E depois uma força muito presente, que é a força social, aquela ação da igreja em cuidar do seu próximo, do seu semelhante, através das muitas atividades sociais que nós temos e que nós desenvolvemos na vida da igreja, como orfanatos, como centros terapêuticos, como asilos, abrigos para velhos, creches, escolas. Então tudo isso é um trabalho presente na vida da igreja e nós tivemos a oportunidade de estar em quase 40 mil pessoas na Arena Fonte Nova,
fazendo essa celebração e agradecendo a Deus. Foi uma festa muito bonita, muito importante. E, obviamente, que eu dei a minha parcela de contribuição, minha esposa, a doutora Luciana, também estava muito presente, e os outros que foram convocados para estar servindo a nossa igreja, preparando essa festa, que foi uma festa muito bonita. Coisa boa, né? E a vocês internautas aí, continuem dando seu like, seu joinha, compartilhe, que é muito bom. E falar sobre comunicação, nós temos agora a CEDEP TV. O senhor que foi uma das pessoas que criou, juntamente com o presidente, esse canal, qual seria o destino e o futuro da CEDEP TV? Olha, eu acho que a gente vive um momento no Brasil ímpar também, muito especial. Outro dia eu conversava com representantes de grandes emissoras, num jantar, que nós temos a possibilidade de gerar conteúdos. Qualquer pessoa hoje, com um celular na mão, uma pequena câmera consegue produzir um conteúdo, formar um conteúdo. E a democratização de como você expõe esse conteúdo na rede, ele é muito propício, é muito interessante, porque gera nas pessoas a criatividade, dá oportunidade às pessoas. O custo disso acaba sendo muito mais barato e você então atrai ouvintes e pessoas para poder compartilhar aquilo que você está produzindo de conteúdo. E nós, como igreja, não podemos ser diferente, até porque a produção dos nossos conteúdos, eles têm um público cativo, tem um público que é atingido, que pode ser alcançado, que pode ser mencionado através daquilo que você faz. Então, uma oportunidade ímpar, democrática, como é a oportunidade de você estar produzindo conteúdo na rede e nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Então, tudo isso facilita a maneira como a gente pode comunicar o Evangelho, como a gente pode produzir aquilo que a gente quer que as pessoas tenham e recebam de informação que a gente produz. Eu acho que é interessante. O que a gente precisa é cada vez mais se profissionalizar e levar conteúdos de qualidade, que é a palavra de Deus, louvores, hinos, informações, esporte, lazer, para as pessoas que precisam e que no seu momento de entretenimento ali na rede vão passando, olhando e participando daquilo que a gente está produzindo. Acho muito interessante, acho que é algo que não retorna, não tem como voltar e sim ir muito para frente. Que bom, meu pastor. Agora, aproveitando o ensejo, houve manifestações em todo o Brasil sobre a questão da prisão em segunda instância. O que o senhor acha em relação sobre a prisão em segunda instância? Olha, eu acho que o STF, como sempre, gera um equilíbrio, porque o STF são os homens que estão, ou é a instituição, melhor dizendo, que tem a condição de guardar a Constituição, né? São os homens que têm a responsabilidade de guardar e fazer com que a Constituição ela seja cumprida. Mas eu acho que o STF gerou todo esse debate de discussão por causa da maneira avessa de entendimento em muito pouco tempo. Se eu não estou errado, até 2010 você tinha um entendimento sobre a prisão de segunda instância. Em 2016 essa visão se muda. Agora em 2018 você tem uma outra decisão e aí joga a bola para a Câmara decidir. Então isso tudo gera uma discussão em cima de fatos ocorridos através da Lava Jato e prisão de uma grande liderança no Brasil, e tudo isso traz à tona para as pessoas o que é passível de verdade, né? Eu tenho um amigo que diz que existe 3 visões de verdade: a sua visão, a minha visão e a correta, ok? Então eu acho que essa discussão trazida à tona pelo STF dá a oportunidade da gente, como legislador, dar um ponto final, né? Se isso vai ser, em que ponto isso pode ser mexido, essa é a discussão hoje que está na Câmara, onde é que a gente vai bulir, se no artigo 5º da Constituição, se nos processos de ordem de segundo momento. Então eu acho que a gente precisa discutir essa questão. Mas basicamente eu entendo que depois de transitado e julgado com todos os recursos possíveis e todos os direitos garantidos pelo indivíduo,
depois da decisão de segunda instância, eu acho que o indivíduo tem que ser preso, e se ele tiver que fazer alguma ação, em recorrer a alguma ação, ele recorra já cumprindo a pena prevista em lei para o indivíduo. Aproveitando também, houve manifestações de alguns grupos religiosos em relação ao grupo humorístico, né, que tem um título como Porta dos Fundos, que por sinal lançará no Natal, né, um filme que fala sobre Santa Ceia. Não sei se o senhor está sabendo, que já está até sendo assistido na Netflix. O que o senhor fala em relação a esse grupo humorístico, Porta dos Fundos? Valmir, um humor descabido, um humor que não é humor, porque eu acho que quando você faz uma produção, quando você é artista que cria uma obra de arte, quando você faz uma poesia, quando você senta para escrever a letra de uma música, quando você compõe uma melodia, você quer tocar nas pessoas, você quer sensibilizar qualquer pessoa. E a arte, como também o humor, não tem cara, né? Ela não se faz voltado para um segmento de pessoa, ela faz de forma genérica, para que alcance o máximo de pessoas possíveis. E esse é um tipo de humor sátiro, isso é um tipo de humor desrespeitoso, porque quando você cria um humor dessa natureza, bulindo num símbolo do mundo, porque Cristo para nós não é apenas para nós evangélicos. Cristo é um símbolo para a Igreja Católica, Cristo é um símbolo para os espíritas, né? Cristo é um símbolo para várias etnias, vários povos, várias pessoas. Então, outro dia eu conversava com um deputado e dizia que não se bola em Maomé. Por que não se bola em Maomé? Porque se tem o respeito a Maomé, porque muitos têm medo da forma xiita que alguns que têm a Maomé como símbolo máximo da sua religião, venham e criem algum tipo de violência. Eu, como pastor, não posso pregar a violência e nem posso desejar a violência. Mas se tem um respeito a Maomé, pelo mal que os seus seguidores possam fazer, como a gente vê exemplos no mundo. Eu acho que a gente não precisa, com relação a Cristo, ir para o extremo dessa natureza. Eu não defendo que se faça nenhum tipo de violência a nenhum ser humano, a nenhuma pessoa. Mas eu acho que a gente precisa ter respeito, sim, pelo símbolo do que Cristo é, pelaquilo que ele representou e que representa, né? Não só para os evangélicos, não, para todas as pessoas que o têm como Senhor, como Salvador, que têm reverência, que têm respeito. Então eu acho uma atitude descabível, não tem aqui meu respeito por esse tipo de ação. Para mim isso não é cultura, para mim isso não é humor, para mim isso não é produção de conteúdo que possa receber a atenção da nossa parte. Eu acho que isso é uma grande falta de respeito. E como parlamentar, eu faço parte da Comissão de Ciências, Tecnologia e Informação da Câmara, junto com outros deputados, assinamos um requerimento de convocação à Comissão de Ciência e Tecnologia, pedindo que a Netflix e essa Portas dos Fundos Sim. possam se apresentar para justificar esse humor tão descabido e essa falta de respeito pelo cristianismo, pela figura de Cristo e por tudo que ele representa para nós na sua totalidade, na sua grande maioria. Aproveitando você que está em nosso canal, CDEP TV, já está até fazendo perguntas. O Gustavo, de São Sebastião do Passé, fala o seguinte: Pastor Alex, qual a necessidade da reforma tributária? Olha, eu acho ela muito importante porque o país precisa avançar, principalmente na sua economia. Nós, a partir de alguns anos, passamos a ter um declínio na parte econômica do país, perdemos espaço, perdemos competitividade, perdemos produção qualitativa e quantitativa de pessoas no mercado de trabalho. São mais de 13 milhões de brasileiros desempregados e precisa se gerar emprego, precisa se gerar condições para que o brasileiro volte a consumir, volte a comprar, volte a pagar as suas dívidas. E eu acho que isso é muito importante, principalmente quando a gente tem uma reforma tributária que venha simplificar os tributos e até reduzir tributos que
é desnecessário para os grandes produtores, para as grandes empresas, para que elas possam ter fôlego. Aí agora a gente precisa ter um equilíbrio para que essa reforma tributária apenas não seja para beneficiar as grandes empresas, as grandes corporações, as grandes indústrias, e sim que ela seja uma reforma que venha gerar emprego na ponta, que ela venha gerar facilidade para quem queira produzir nesse país, quem queira dar oportunidade ao trabalhador nesse país, ter a condição necessária na desoneração da folha, por exemplo, e na carga tributária, ele poder contratar mais, investir mais e fazer o país voltar a crescer. É o que nós estamos precisando. Muito bom. Alô, internautas do CDEP TV, olha, dá seu joinha, compartilha, que é muito bom, tá? Ainda nesse bate-papo formal, nós temos aqui a Cristiane de Dias da Ávila e pergunta o seguinte: Pastor Alex, qual a importância da Previdência ter sido reformada? É outra porta que foi aberta e quem é gestor público, eu nunca tive a oportunidade de ser, mas ouço muito prefeitos, governadores e ex-prefeitos, ex-governadores, que era um mal necessário. Obviamente, por que mal? Porque quando você mexe nos direitos das pessoas, você acaba realmente ferindo, né, uma questão básica e pétrea da nossa Constituição. Então, tanto é que a reforma ela está prevista numa lei constitucional. Você precisa de um quórum máximo, inclusive na Câmara, para poder fazer essa reforma, que foi o caso da reforma da Previdência. Mas eu acho que foi um mal necessário, nós tínhamos que passar essa fase, passar esse momento no Brasil, para dar oportunidade exatamente de você fazer um reajuste fiscal no país, nos estados. Tem estados aí, Valmir, que já não tem condição mais de fazer investimento porque a sua dívida em previdência é muito alta. Tem estados aí que não conseguem ter recurso nem mesmo para pagar a folha. E muitos desses estavam caminhando a passos largos para que não pudesse pagar mais os seus salários aos seus servidores por causa exatamente do nível de endividamento na Previdência. Então, o que nós fizemos foi uma contribuição ao Estado, ao município e ao país. Eu acho e continuo achando que foi uma reforma necessária, dolorida, muito discutida, né? Muito debatida, mas foi uma reforma necessária e eu tenho certeza que nós haveremos de colher resultados positivos. Porque se não se fizesse a reforma da Previdência agora, ia ter um determinado momento que o país não ia ter, como não tinha capacidade de investimento, país perdendo a sua capacidade de investimento por causa exatamente do rombo da Previdência, ia ter um momento que a gente não ia conseguir nem pagar aqueles que hoje são aposentados. Agora a Isídia de São Paulo. Alô, Isídia, forte abraço, tudo de bom? A Isídia, pastor Alex, fala o seguinte: pastor, por que o senhor não defende o aborto? Primeiro, pelo um princípio cristão. A gente entende que a vida começa no processo uterino, no momento que há uma junção de células, né? No momento que há a concepção da vida, né? Que aquele feto que ainda não é um corpo, que ainda não tem olho, que ainda não tem boca, que ainda não tem nariz, que não tem cabelos, nem braços, nem pernas, mas a gente entende que ali é a concepção da vida. E nós entendemos, e eu entendo particularmente, que quem dá a vida e quem pode tirar a vida é Deus, né? É Deus. Então, eu entendo que não é peculiar, mesmo que o corpo seja da mulher, mesmo que a barriga seja da mulher, mas a vida não é pertencente a ela, ela não é a dona da vida, ela é a mãe que está gerando uma outra vida na concepção do coito entre ela e um homem, e veio ali aquele feto que está sendo gerado nela, mas ela não tem autonomia sobre aquele feto, porque ela não é como ninguém, e a própria Constituição diz que a gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém, e o fazendo a gente responde criminalmente por essa ação. Então eu sou terminantemente contra ao aborto, porque entendo que quem é o doador da vida, que pode dar e tirar, é Deus, é uma concepção de fé. Vamos dar um pulinho agora onde? Distrito Federal, Brasília. Bob Chacal manda um forte abraço ao pastor Alex e fala o seguinte: pastor Alex, qual a importância da igreja na sociedade?
Bom, Valmir, primeiro, a igreja ela exerce um papel muito importante, porque a sua ação evangelizadora, a ação da pregação da palavra de Deus, ela cria no indivíduo um conceito de vida, formaliza ou formata nesse indivíduo um cidadão pronto a atuar com um papel, melhor dizendo, correto, direito e digno. Pode até ser que nós cometemos erro, pode até ser que nós cometemos falhas, pode até ser que a gente cometa algum tipo de dificuldade na relação desse papel na sociedade. Mas a igreja, ela ensina o cidadão a ser formalizado, a ser estabelecido com boas condutas, dando a ele valores morais, valores éticos, ensinando a ele a respeitar a família, a considerar o seu papel na condição, seja de pai, seja de mãe, seja de filho, seja de empregado, seja de patrão, né? Então, a igreja contribui para que esse cidadão seja formatado a viver conforme as regras, conforme a lei, conforme aquilo que é estabelecido como sociedade. Dá a ele parâmetros, dá a ele meta, incentiva-o para que ele possa produzir, para que ele possa ser alguém de maneira digna, honrada. A prova é que nos presídios, os programas de governo no Brasil, em recuperação de detentos ou menores infratores, é um fracasso. Não consegue subverter, não consegue mudar a vida de um meliante ou de um menor infrator. E perceba que a igreja, às vezes, formada por pessoas até simples, sem formação acadêmica, mas com o entendimento da palavra de Deus, consegue chegar num presídio, chegar numa casa penitenciária, chegar num indivíduo que está marginalizado e mudar a vida desse indivíduo, trabalhando sua autoestima, trabalhando seus valores, dando princípios a ele, e daqui a pouco ele está um cidadão formado, estabelecido, conduzido, de forma que ele possa trabalhar na sociedade e ser um cidadão respeitado pela sociedade, admirado pela sociedade. Então, eu acho, independente das bandeiras, que a igreja ela é fundamental e ela faz um trabalho muito forte e muito interessante. E diga-se de passagem, nós somos quase 209 milhões de habitantes, 202 milhões hoje, alguma coisa mais aproximado em relação a isso, né? 40%, dizem as pesquisas, que 40% desse número em 2022 vai ser de evangélicos, de pessoas que atuam na sociedade. E por que as pessoas no Brasil aceitam a igreja, trazem a igreja para a sua vida? Porque ela é boa, porque ela produz conteúdo de boa qualidade, porque ela produz coisas dignas para ser recepcionado pelas pessoas no Brasil. A igreja, eu acho que é coisa fantástica. Tem defeito na igreja? Tem. Tem problemas na igreja? Tem. Nós estamos falando de ser humano. A igreja ainda não é performática na sua perfeição. A igreja está sendo tratada pela palavra, pelo Espírito Santo, para ser cada vez melhor. Mas ainda somos seres humanos, estamos sujeitos a erros e a falhas. Mas um dia, no incorruptível vai se tornar, o corruptível vai se tornar incorruptível, e a gente acredita nisso. Bom, muito bom. Pastor, agora uma pergunta aqui muito importante, né? Algumas pessoas ainda não conhecem a pessoa do pastor Alex. Eu faço a pergunta: quem é o Alex, pastor Alex, ou o deputado federal Alex Santana? Eu me sinto alguém comum, igual às outras pessoas. A diferença muito daquilo que eu faço é o resultado do preço que eu me dispus a pagar. Eu outro dia conversava com minha filha mais velha, que chama-se Luana, e dizia a ela que a gente, nós seres humanos, somos resultado daquilo que Deus abençoou para sermos, mas muito mais resultado daquilo que estamos dispostos a fazer para Deus e para a gente mesmo. E tudo isso há um preço, Valmir. Tudo isso é resultado de um empenho, de um preço, para a gente ser alguma coisa, ou para a gente representar alguma coisa, ou para a gente produzir alguma coisa para a sociedade. Então eu me sinto comum. Eu gosto de comer pirão de mão, né? Gosto de comer banana da terra com carne de sol, carne de jabá, como queira aqui na minha região, ou charque, como queira. Sou alguém que
como ovo frito, sou alguém que se me mandar limpar o chão, eu limpo, né? Se me mandar pregar, eu prego, se dizer que eu tenho que ser um motorista, eu sou. Então eu me sinto igual a qualquer outra pessoa, com uma bênção de Deus na vida, com favor e misericórdia de Deus na vida. Sinto que eu poderia ser um crente melhor, um pastor melhor, me cobro o tempo todo, principalmente nesse primeiro momento da minha vida, que é o primeiro ano como deputado federal, procurando representar bem o meu segmento, procurando representar bem a minha igreja, procurando não decepcionar o meu pastor Valdomiro, foi que me deu a confiança e a oportunidade também de estar sendo assim, sendo um parceiro do pastor e deputado Samuel Júnior, nos projetos sociais que a gente imprime, que a gente faz, e com um sentimento às vezes muito cobrado com relação à família. E para isso é aquilo que eu disse a você, o preço que a gente está disposto a pagar. E o preço que eu pago com relação à minha família é muito alto, porque às vezes a gente abre mão de estar em casa, vendo os filhos crescendo, principalmente eu que tenho 3 filhas, né? Eu sou pai de Luana, que faz agora 17 anos, sou pai da Lívia, que no mês de novembro fez 15 anos, e sou pai da Lavínia, que no mês de janeiro faz 9 anos. Então minhas filhas estão em crescimento, em desenvolvimento, e eu gostaria de acompanhá-las de perto. E sou esposo da doutora Luciana. E a Luciana, para mim, é uma pessoa muito importante na minha vida. Não só porque é minha esposa, não, é porque ela é parceira, né? Uma pessoa de natureza muito forte, de fibra, de coragem, advogada, mestranda. Então é alguém que procura também servir muito a Deus. E o que me alegra é que ela faz o papel de casa, não só como esposa, não, como parceira e, acima de tudo, pregadora da palavra de Deus, cuidadora das coisas do reino de Deus, e isso tudo me conforta, e eu sempre me cobrando para ser um crente melhor, um pastor melhor, um deputado melhor, e assim é que eu me sinto. Que bom, né? Para finalizarmos aqui essa entrevista muito bacana, quero agradecer você que está nos assistindo aqui no canal CEDEP TV, e para finalizar aqui, pastor, suas considerações finais e sua mensagem para esse povo maravilhoso que acredita muito no Senhor. Olha, meu amigo, agradecer a Deus e a você que nos acompanha. Eu assessoro o pastor Valdomiro já há quase 14 anos, 13 anos, fechados. Tive a oportunidade de estar trabalhando com o pastor Arilson, Samuel Júnior, que hoje está deputado estadual, pastor Cleudos, pastor Davi Boa Sorte, pastor Carlito Fiel, pastor José Cruz Santana, pastor Eliúde, né? São homens que a gente tem observado a sua força de vontade de produção para o bem-estar desta igreja. Agradecer a Deus pela vida do pastor Francisco Pereira. Então são assim uma equipe, como bem diz o nosso pastor, que está em uma atividade, em uma missão. Então eu sinto que nós temos uma missão feita aqui nesse grande empreendimento que é o SECBA. Nós acabamos de ter a nossa 112ª AGO, e a gente sente nos pastores uma alegria em fazer parte dessa instituição que é a CEADEB, uma alegria em ver projetos e empreendimentos serem tocados com seriedade, com compromisso e com responsabilidade. Isso gera muitos adversários, né? Eu não vou colocar nem inimigos, que eu acho que inimigo é uma palavra muito forte, mas aqueles que não se adequam, aqueles que não estão satisfeitos com o desenvolvimento da obra de Deus, com o crescimento da obra de Deus, eles se levantam. E na história bíblica é assim. Você vai sempre encontrar grandes homens fazendo grandes trabalhos com oponentes e adversários. Pessoas que não entendem a visão, que se colocam contra a tudo aquilo que a gente está fazendo. Mas quem tem fé em Deus, quem tem vínculo, intimidade com Deus e tem consciência do que é, de quem serve e onde quer chegar, não se abate com nem os problemas, nem os adversários e nem as dificuldades. Então eu quero dar uma mensagem para vocês, estamos chegando ao final do ano, deixar isso bem claro na sua mente, que você vai ter problemas sim, você vai ter adversários sim, você vai ter pessoas que não vão em determinado momento lhe aplaudir, vão tentar puxar o seu tapete, mas que você tenha a consciência de quem você é, de quem você está servindo e onde você quer chegar.
E tudo isso é a produção daquilo que nós estamos fazendo. E você aqui no CEADEB TV vai sempre ver os quadros, filmagens, eventos, cruzadas, evangelizações, vigílias, ações com jovens, com adolescentes, com criança, com família, né? Trabalhos com pastores, trabalhos com líderes. Então esse é o nosso trabalho e eu tenho certeza, se Deus nos permitir, em 2020 isso vai se intensificar, porque o trabalho não pode parar. E a gente não pode se enferrujar, porque se a gente parar, a gente enferruja, né? Então a gente tem que estar a todo tempo trabalhando, produzindo e fazendo com que o reino de Deus cresça na terra e o nome de Jesus, que é o principal, que o nome de Jesus seja glorificado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe e prospere o trabalho das tuas mãos, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia, ore por nós e siga-nos na rede social. Só botar lá DEP Alex Santana e você vai ter todo a nossa prestação de serviço, onde a gente passa, onde a gente prega, o que a gente faz na Câmara, o nosso dia a dia, está lá. Deus abençoe grandemente. Obrigado, pastor Alex. E a todos vocês, fiquem na paz, Deus abençoe e até mais ver.